Então, nessa primeira reunião do ano 2025, nós saudamos todos que estão aqui presentes e nós vamos para a abertura com a nossa oração. Olá, Adriano, que é o presidente do nosso centro, viu? Fazer a nossa prece. Boa noite. Nossa Senhora, Mãe de todos nós, a mãe que acolhe, que dá força, que nunca abandona, que sempre acolhe com muito amor e proteção. Mãe de todos nós, ilumina a este dia de hoje, ao nosso trabalho, ao nosso estudo, o estudo do Livro dos Espíritos, que traz tanto conforto, conhecimento e principalmente paz para nós que estamos aqui encarnados. Dentro do processo do aprendizado, que possamos aprender no amor, com amor e por amor. Ilumina, que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Senhor. Como eu disse, a gente está seguindo na sequência numérica do Livro dos Espíritos e nós fomos até o final do ano passado, até a questão de número 408. Então, a partir deste ano, a gente segue na 409, tá? Então, até o Nicolau já deixou aqui. E lembrando que essa questão está dentro do capítulo 8º, que fala, o título total dele é Emancipação da Alma. E esse item que a gente está estudando mais especificamente, ele fala sobre o sono e os sonhos. É interessante esse capítulo, né? Porque a gente sempre pensa naquilo que a gente sonha, que tem a ver, será que eu estou sonhando com algo que vai acontecer? Né? O que significa o meu sonho? Né? Então, aqui tem muitas perguntas que Kardec fez aos espíritos, e como a gente sabe, só lembrando, né, Kardec foi um repórter. Né? Então, ele fazia as perguntas, ele fazia essas perguntas para alguns médiums, a quem ele conhecia diretamente, ele também enviava as mesmas perguntas para outros lugares, até outros países, pessoas conhecidas dele, que faziam para outros médiums, e aí ele ia recebendo essas respostas. E ele via que as respostas batiam. Por quê? Porque elas não vinham das pessoas, elas vinham dos espíritos. Por isso chamou-se espiritismo, um termo que só surgiu com Kardec. E este livro, ele se chama Livro dos Espíritos. Por quê? Porque é tudo aquilo que os espíritos responderam. Então, o ensinamento, são tantas as respostas que a gente tem e que foram trazidas, né, através dos médios, mas foram dadas pelos espíritos. E aqui, quando fala sobre o sono e os sonhos, então, a gente tem, na questão 409, a 9 foi a gente viu, a última questão que a gente viu em dezembro. E aí, eu vou ler rapidinho, porque só para a gente dar um encadeamento, tá? Muitas vezes, num estado em que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? E os espíritos responderam: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho.
Tá? Então, essa foi a resposta que eles deram. Então, ele está dizendo aquele momentinho que a gente ainda não entrou nem, não chegou a cochilar, mas a gente está com os olhos fechados e de repente se formam imagens, né? E aí o Kardec pergunta, mas será que isso é imaginação? Eles responderam, bem, o corpo já está entorpecido. Aí o espírito começa a se liberar. Na 410, que é a que a gente começa hoje, a pergunta foi: tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Os espíritos responderam: são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Então, eles responderam nesse sentido. Alguém quer fazer algum comentário? Isso, já de imediato? Lembrando que a gente tem Não, nós vamos fazer um comentário sobre o mundo de Platão, né? É o que Platão colocou como o mundo das ideias e o mundo real. Então, já trazia que esse grande precursor do espírito, né? Do espiritismo em si, né? Tanto Sócrates como Platão. Mas Platão trouxe muito mais, principalmente quando se fala dessas questões que você vem com essa faculdade, você tem, às vezes são lembranças tão fortes, quanto mais você vai lembrando, parece que vai tirando um fio da sua cabeça e você vai esquecendo. Mas são ideias, aquele realmente é o mundo ideal, né? É o mundo espiritual, é o mundo verdadeiro. Sim. Aqui é a nossa grande escola. Lembrando sempre, gente, que é o seguinte: Sócrates, como todos sabem, não deixou nada escrito. Quem escreveu sobre Sócrates foi justamente o discípulo Platão, né? E aí o Platão trouxe uma série de ensinamentos. Inclusive, se a gente pegar aqui, logo no prefácio, na introdução do Livro dos Espíritos, prefácio, não, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec conta que toda a fundamentação é filosófica. Tanto que o Espiritismo ele não veio para ser uma religião. Ele é uma doutrina filosófica, né? É claro, ele acaba tendo um caráter, no Brasil especialmente, ele adquiriu esse viés, vamos chamar assim, de uma religião. Mas a ideia é muito mais no sentido de uma doutrina de um estudo mesmo. Por isso que a gente estuda. Por quê? Porque é a compilação de ideias e que vão trazendo para nós um conhecimento maior e tudo no sentido racional. Então, as perguntas e respostas, elas têm lógica, então é fácil a gente identificar. E a doutrina espírita muitas vezes encanta muitas pessoas justamente por esse aspecto, porque é muito fácil de você entender. São trazidas as explicações pelos espíritos daquilo que a gente se pergunta todo o tempo, né? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sonho? Por que eu estou num cochilo e de repente vem uma ideia? E aí vem o complemento dessa pergunta, né? Porque aí o Kardec, ele cutucava, né? Ele sabia fazer pergunta, ele era um pedagogo da mais alta estirpe, ele era um cientista, inclusive, né? Ele era muito conceituado na época lá. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? E aí os espíritos responderam, esclarecendo. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito se lembra. E a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. Então, quantas vezes a gente está numa situação e a gente, nossa, o que será que eu faço nisso? Que decisão que eu tomo? E de repente vem uma ideia, vem um pensamento, né? E aí, minha mãe tinha uma expressão que ela usava muito, que ela falava assim, mas veio pensamento limpinho na minha cabeça. Mas vem. A gente muitas vezes pensa que a gente. Mas eu não tenho inspiração nenhuma, eu não tenho auxílio, os espíritos não falam comigo, eu não escuto nenhuma voz diferente da minha. A pessoa já se perguntou isso muitas vezes, uns tempos atrás aí. Depois eu aprendi que não era para perguntar mais.
Mas eu não escuto nenhuma voz diferente da minha. Especialmente quando eu estava escrevendo os textos, as poesias. Eu falei, mas são as ideias que vêm ao meu próprio pensamento, é a minha ideia. É minha, exatamente. Porque as inspirações vêm e elas se manifestam como inspirações nossas, como se nós tivéssemos pensado. Então, quantas das vezes a gente não tem nem como precisar? Quantas das vezes a gente tem uma solução para uma situação, vem a ideia para aquilo e a gente só acha, é uma ideia que a gente teve. Ai, olha só, achei a solução. Às vezes é uma inspiração que ela já tinha vindo antes, num sonho. O Espírito tinha falado para nós e a gente temporariamente tinha esquecido, corporeamente, mas o Espírito registrou. E aí ela aparece, se manifesta na hora necessária. Essa é a minha observação. Fala, Nicolau. Não, fica aqui. Eu só queria anotar, lembrar, né, a importância da preparação para o sono, né? A importância, né? E que bênção que o Espiritismo vem trazer para nós, né? Enquanto a Fran falava, eu lembrava da previsão do Emmanuel, que tá baixo? É, para dentro da sala. Tô falando. Bom, eu lembrava da, da informação que o Emmanuel passou para o Chico num programa lá atrás que ele participou, Pinga Fogo, dizendo que em 2057 a Terra será um mundo já regenerado. E aí depois vieram muitos questionamentos por parte dos próprios espíritas. Ah, então todo mundo vai ser espírita? Não, não. Mas com as diferenças de cada religião, vai ter a aceitação das verdades que o Espiritismo trouxe, dentre elas a principal, a reencarnação. E quem vai trazer essa verdade será a própria ciência. A própria ciência materialista terrestre é que vai acabar descobrindo, com evidências incontestáveis no método científico da ciência material, a verdade da reencarnação. E aí a gente vai poder se compenetrar mais ainda nesses estudos maravilhosos que falam da preparação que a gente tem que ter na hora de dormir. Se alguém quer fazer alguma observação, pode ficar à vontade, tá? Especificamente, inclusive, especialmente neste dia de estudos, é um dia em que a gente é até muito bom que haja a participação de todos aqui. Então, se alguém quiser fazer uma observação, tiver alguma pergunta, né? Aí a gente pode discutir, que é essa a ideia da reunião de estudos, em que a gente converse sobre aquilo e às vezes surge uma dúvida. A minha pergunta, seguindo o que o Nicolau falou, é quais seriam essa preparação para a gente dormir? Seria além, né, de nos conectar com a gente mesmo? Muitas vezes eu faço uma oração, às vezes eu, por exemplo, durmo, aí eu acordo, nossa, dormi no meio da oração. Mas quais seriam essa preparação que nos ajuda a ter um sonho, um descansar mais leve? Então, alguém quer responder? Para não ficar só eu respondendo? Fala aí, Adriana. É, em casa, para nós, foi orientado para que pudéssemos adormecer ouvindo Ave Maria, instrumental ou cantada. Mas, assim, essa experiência está trazendo muitos benefícios para nós. Sono mais leve, né, amor? Mais tranquilo. É, assim, essa foi a forma que encontramos de nos preparar para dormir. E isso é muito importante. E, detalhe, não só a sua prece, né, a sua conexão, mas buscar bons pensamentos, fazer o resumo do dia de forma positiva e adormecer dessa forma. Não adormecer pensando no problema do amanhã, com raiva. Dormir com raiva, você vai se conectar
em situações aonde você começou a vibrar. Então, ao dormir, quando você vai dormir, procure elevar os pensamentos. Elevação dos pensamentos, uma prece, uma música leve. Miguel gosta de jazz, que acalma. Então, sua mente tem que estar calma, ela tem que estar leve. Você não pode adormecer. Tem situações que você dorme preocupado, né? Mas assim, com raiva. Ah, mas eu estou com raiva. Então comece a pedir ali, Jesus, Nossa Senhora, tira essa raiva de mim para que eu possa ter um bom sono, para que eu possa me conectar com os espíritos, para que eu possa trazer boas ideias, boas influências, não influências negativas, porque se você dorme com raiva, sua vibração baixa, então você vai se conectar com situações difíceis. Ah, mas Adriano, eu estou passando uma fase triste da vida. Sim, mas ao adormecer, peça ajuda. Vou deitar, não fica chorando ou no sentido de ter raiva ou por que estou passando por isso? Deus me abandonou, Deus me castigou. Deus não castiga ninguém. Deus é um pai que tudo dá e nada pede. Então, assim, a não ser a nossa própria evolução. E isso é importante ao adormecer, pensamentos bons, leituras boas, música boa, prece e principalmente o seu coração precisa estar leve para que você possa ter essa conexão ao adormecer. Que tem a ver com isso? Tem que sentar aqui, que eu fico com vergonha de cair em pé. Só acrescentando algo a respeito do que o Adriano falou, é muito interessante que há muitos anos atrás eu recebi a informação de que eu deveria ler, e eu acho que vale para todos nós, né, um trechinho do Evangelho antes de dormir. Então, tem o Evangelho, né, lá do lado da minha cama, então eu leio um trechinho desse Evangelho antes de dormir. Isso virou um hábito muito frequente. Tanto que quando eu estou muito cansada, né, tem aquele dia que você já está fora do corpo, né? Então, poxa, não vou fazer o Evangelho hoje, é incrível, parece que eu não consigo relaxar. E eu sinto a falta, eu já sinto a falta e a necessidade de ler um trechinho, por menor que seja. E algo também muito legal são as preces que tem atrás do Evangelho, né? De acordo com o teu momento, com a tua necessidade, com aquilo que você está vivendo. Eu, particularmente, gosto muito, então, de ler um trechinho e ler uma das preces para o nosso anjo da guarda, né? Onde a gente pede a proteção, onde a gente fala, né? Que nos auxiliem. São 3 preces. Mas, embora fazendo tudo isso, muitas vezes, sim, a gente tem um sono agitado. E nesse momento, quando a Dani falou onde veio a instrução da gente dormir, uma música calma, uma música tranquila, foi que eu estava num sonho, num lugar onde a gente se vê assim, poxa, onde eu estou? Um lugar escuro, um lugar perdida, né? E eu tive a consciência de que, poxa, eu preciso retornar para minha casa. Fui andando e encontrei uma pessoa na esquina, assim. Eu perguntei, onde eu estou? E essa pessoa, esse espírito, né, no sonho, numa vivência, disse, você está em tal lugar. E eu falei, mas eu não sei onde é esse lugar e eu não sei voltar para casa, eu não consigo voltar. E aí, tem várias coisas que ele falou que eu não me lembro, uma delas foi, adormeça ouvindo uma música tranquila. Que é isso? Embora eu fizesse a oração, o evangelho, né? Você está lá no celular e vai no Instagram, dá uma olhadinha nas novidades, nas notícias de última hora, né? Tem coisas boas e também coisas que não são legais. Então, você automaticamente se conecta com aquilo, né? Então, você fez a oração, está tudo lindo, maravilhoso, mas você deu uma olhadinha ali e muitas vezes aquela energia. Então, eu entro no quarto, eu até brinquei com o Adriano, entro no quarto, meia luz e vamos ouvir um jazz, né, para relaxar.
E na hora de já chega de celular, né? Deixa o celular desligado, vai ver o celular lá na sala, né? Essas notícias. E realmente essa conexão, ela é muito bacana. Achei legal compartilhar, porque É, nós, trabalhadores, a gente tem uma reunião preparatória para a reunião de terça, toda segunda-feira à noite, na qual a gente tem um estudo contínuo das obras do André Luiz e fazemos vários comentários. Na reunião de ontem, entre aspas, coincidentemente, que coincidência não existe, num dos trechos em que havia uma orientação de um mentor espiritual, havia a orientação assim: cada pessoa é um universo à parte, com leis que a regem, com um caminho que ela mesma traçou antes de reencarnar. Quem pode realmente opinar o que é melhor para cada um é o mestre que criou o planeta Terra e que veio dar o exemplo, Jesus. Então, nós estamos dando várias sugestões, achei bárbara a sugestão da música, da leitura, eu também faço isso, leitura. Meu pai, por exemplo, quando ele estava encarnado, ele que era bem materialista, mas ele tinha uma técnica que ele fazia assim, uma técnica de visualização. Ele falava: eu visualizo uma gaveta, abro a gaveta, jogo os problemas dentro, quanto a pagar, quanto a receber, fecho a gaveta, 5 horas, acordo, abro a gaveta e tiro os problemas. Tudo bem, valia isso bem para ele e ele dormia bem. Cada um vai encontrar a sua maneira, mas realmente o que não pode ter é essa contaminação com informativos que despejam sem a gente ter controle. Instagram, ou Facebook, ou às vezes até noticiários, enfim, ou às vezes até o YouTube, sem ser o pago, ele tem propagandas que você está ali, joga, oh, meu Deus do céu, né? Mas se nós tomarmos esse cuidado de não abrir a nossa casa mental para qualquer coisa, e se a gente pedir a orientação ao Mestre Jesus, cada um vai descobrir a maneira certa de se preparar, e é muito importante que nos preparemos para a hora do sono. Tá vendo? Quantas dicas a gente recebeu? Ajudou? Eu sou uma pessoa muito prática. Quando eu escutei sua pergunta, eu já fui racionalmente fazendo, parece uma listinha. Então, o pessoal elaborou super bem, eu achei muito bacana tudo lá. Talvez se eu pudesse resumir, eu colocaria da seguinte, ó, o negócio é o seguinte: a gente precisa preparar para dormir. E nessa preparação inclui, ponto 1, a gente se afastar de tela o mais tempo possível dentro da nossa realidade, que a gente possa fazer isso o mais tempo possível até a hora de dormir. Então, que a gente reserve. Então, a gente pode administrar o tempo da gente. Então, assim, por mais que a gente tenha os problemas, as contas a pagar, essa é uma excelente sugestão. Gostei da gaveta. Então, a gente abre uma gavetinha e coloca lá. Talvez a gente não consiga de imediato, mas como disse a Simone, às vezes às vezes não, normalmente quando a gente vai fazendo alguma coisa frequentemente, estabelece um ritmo para aquilo se torna um hábito de tal forma que daí a pouco aquilo fica um automático. Então, toda noite a gente faz assim, né? Então, a gente pode fazer um elenco de atitudes práticas e, às vezes, não precisa ser muita coisa. Mas estabelece, olha, eu hoje vou dormir tal hora. 1 hora antes, cada um, como disse o Nicolau, cada um estabelece o seu ritmo e diz, naquela última hora antes de dormir, eu não vou mais abrir o Instagram. Desculpa, não dá. Já existem estudos científicos falando do prejuízo que é o celular na mesa de cabeceira, porque emite radiação. Então, na medida do possível, mas o celular eu uso para poder despertar. Mas eu tenho que, de repente, ter ficado lá, vai dormir mal. Então, põe um despertador mecânico.
Se é para usar, oi? Põe no modo avião, que seja, mas mesmo assim tem radiação. O lance do celular e televisão no quarto. Já foi falado. Televisão no quarto. Tem gente que só consegue dormir com a televisão ligada. Vai aquele barulho. E acha que aquilo embalou o sono. Pelo contrário, interfere e muito na qualidade do sono. Existem estudos científicos sérios a esse respeito. Então, para a gente ser mais resumido, a gente é potente, a gente é poderoso para determinar a qualidade do nosso sono, sim. A gente estabelece as rotinas que são as mais adequadas para nós. Tá? E eu digo só mais um pouco. Não só com relação a antes de dormir, mas na hora que acorda. Entendeu? Por mais que você tenha o compromisso de acordar a tal hora e tal, estabelece uma rotina. Na hora que você acorda, todo mundo compartilhou, eu compartilhar a minha experiência. Eu tenho um livrinho do lado, que, não sei, todo mundo acho que aqui pode conhecer, chama-se Minutos de Sabedoria. Foi escrito na década de 40 e poucos, né, pelo Carlos Torres Pastorino. E aí, tem umas mensagens curtinhas. Mas aí, abro ao acaso, leio aquela mensagenzinha, tomo minha água, a primeira água do dia, que é ótimo para o organismo. Pronto. Aí eu faço uma oração, uma mentalização, e aí levanto, vou fazer o que tem de fazer. Por mais que esteja apressada. Então, assim, a gente vai fazendo as nossas rotinas, a gente vai fazendo as nossas decisões e a gente vai tendo, inclusive, a responsabilidade sobre os nossos sonhos. E o nosso sono, a qualidade do nosso sonho. Tá? Então, acho que é isso. Só depois de 9 anos de estudo? Por quê? Porque essas observações, elas são muito importantes. Você vê, uma questão foi colocada, importante, porque isso agregou para um, para outro, né? E a gente aprende muito. Só para dar uma arrematada em tudo isso, eu acho que foi muito rico, vocês ouviram aí a manifestação de todo mundo que falou, as dicas, abordagem prática, o que fazer, como fazer. Mas eu quero lembrar um aspecto, porque eu tenho certeza que tem gente aqui pensando nisso que eu vou tocar agora. Mas eu me esforço, eu entendi tudo isso, mas eu não consigo. Eu vou dormir com raiva, eu sei que eu não posso, mas eu vou dormir com raiva, eu vou dormir contrariado. E aí? E aí o seguinte, a única coisa que a gente não pode é agravar a situação se sentindo culpado. É normal que a gente vive no emaranhado de problemas, é natural da nossa condição de encarnado vivermos aí no emaranhado de problemas. Então é importante, e essa é a dica que eu acho que deve ser ressaltada aqui nesse momento, exatamente essa. A gente sabe que o segredo é pensamentos elevados. Como chegar nos pensamentos elevados? As dicas todas foram dadas aqui. E se eu não conseguir? Você não consegue hoje. Não se culpe, mas você sabe que tem que tentar melhorar. Amanhã você vai tentar de novo. Se a oração não deu certo, amanhã você parte para a meditação. Se a meditação não deu certo, você parte para ouvir a música tranquila. Mas não se culpe, porque muitas vezes a gente não consegue se livrar do problema assim, vai dormir pesado, né? As nossas companhias durante o sono não serão as melhores, porque a gente vai para os lugares onde a vibração é parecida com aquela que a gente tem, mas nós estamos aqui para aprender e para se desenvolver. Então, vai tentando todos os dias e não esquece, não se culpe. Se você se culpar, a situação que já não era boa, com certeza vai ficar pior. Então, falando dessa questão de raiva e às vezes, para mim funciona muito musculação. Às vezes eu estou no final do dia, às vezes eu sinto que eu estou agitada, que eu estou querendo mandar alguém longe. No meu prédio tem uma academia. Não adianta, às vezes eu acho que esteira ajuda um pouco, mas às vezes eu fico sem sono. Senão eu desço e puxo o ferro mesmo. Jogo para fora. Eu acho que às vezes é 5 minutos, às vezes é meia hora. Mas aí quando eu sinto, pelo menos eu estou tão exausta que eu não vou nem pensar, eu vou desmaiar. Então é uma maneira.
Tá vendo quantas dicas práticas? É o que a gente falou aqui. Cada um de nós vai identificando aquilo que realmente vai funcionar, né? E aí vale a tentativa. Se não funcionou uma, duas, 10 coisas, vamos fazer a 11ª. E assim a gente segue, né? Tá bom? Bom, vamos lá para outra. Tem mais duas desse capítulo, acho que dá pra gente vencer hoje. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Eles responderam: muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Então, o que eles conseguiram responder foi sim, é possível, né? E pode ficar como uma intuição que a pessoa tenha na hora que vai ter o desencarne. E a 412, que é a última deste capítulo, eu acho que a gente podia, né, terminar com ela. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este, ou seja, a atividade que nós fazemos enquanto estamos fora do corpo fatiga, né, o corpo? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Então, isso acontece às vezes, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. A gente pode até não se lembrar exatamente daquilo que a gente fez enquanto estava no plano espiritual, mas como a gente tem essa conexão com o corpo, pode acontecer de, às vezes, a gente acordar muito cansado. Então, tá tudo certo. E, infelizmente, vamos dizer, porque de repente a gente tem um monte de coisa para poder fazer durante o dia, mas é possível a gente acordar cansado, né? Então, várias vezes já aconteceu em casa de, né, a gente falar assim, olha, não sei o que foi que eu fiz hoje à noite, durante a noite, mas acho que trabalhei muito, não é possível, alguma coisa eu fiz, se eu trabalhei, não sei. Não sabemos o que fizemos, mas o corpo pode sim sentir o cansaço que o espírito, através das atividades como espírito, transmitiu de alguma forma por estar conectado ao corpo físico. Observação. Por isso a importância do começar ou adormecer de forma leve. Vamos ver como mais uma pergunta e a resposta está conectada a uma outra, né? É um complemento. É lógico, quando você tem toda essa... Eu, muitas vezes, eu acordava, né, amor? Eu tinha que trocar de camiseta quando eu saía do centro, demorava para pegar, quando pegava no sono, então o trabalho era intenso, suor assim, terrível. Graças a Deus, fui melhorando, melhorando. Quando tem pessoas que acordam, muitas vezes, de tanto de exaustão, com marcas no corpo. E é lógico que com o tempo vão saindo, né? Mas tem pessoas, tinha uma paciente que ela tinha com marcas. Ela falou assim, olha o que aconteceu essa manhã. Ela veio pela manhã e depois daquilo lá à tarde ela mandava uma foto e não tinha mais nada. Então, assim, tem pessoas que trazem muito forte a vivência espiritual. Então, é importante para nós a prece, a música, o relaxar. E, como o Niva mesmo falou, se eu não conseguir essa noite, vou na próxima. Vou na próxima. E até eu tenho uma boa noite. Hoje, como às vezes a gente quer coisas de forma emergencial, a gente parte para o calmante. Vou dormir, papá. Não adianta. O que que você adormeceu? Não, se desligou seu cérebro só quimicamente e o seu espírito praticamente está lá dentro ainda, né? Até para ele conseguir, já amanheceu.
Então, assim, por mais que você busque efeitos químicos para que você consiga dormir, é lógico, para a saúde do corpo é importante dormir. O sono é reparador de todo o sistema, né? Então, assim, ele reseta e começa tudo de novo. Mas você aprenda a relaxar o seu corpo, a relaxar a sua mente. E o termo que eu acho muito legal, que é pegar no sono. Não ser jogado no sono, né? Que é muitas vezes o que a medicação faz. Ela te empurra ladeira abaixo. Então, assim, é você pegar no sono. Não. Vou falar assim mesmo. Existe também, lembrar também que o nosso corpo, mesmo estando dormindo, ele alimenta o fio de prata, né? Porque o nosso corpo, nosso espírito, nosso perispírito sai, e aí então ele alimenta essa energia que está fora. Então é importante que o corpo esteja num trabalho, digamos assim, natural, né? Que ele tenha tido um sono natural, ele tenha tido uma alimentação natural durante o dia, uma alimentação menos complexa ou, perigosa, ou sei lá, ou pesada, porque justamente por isso, porque é ele que vai te dar essa força, inclusive a própria flexibilidade desse fio, para não trazer essa rigidez tão severa que fica com o corpo. Era só isso. Então, o Nicolau passou aqui e eu vou aproveitar a sugestão dele. No final do Evangelho, a gente tem, como a Simone falou, algumas orações. E algumas delas têm, inclusive, um prefáciozinho, uma explicação. Essa, por exemplo, é uma oração curtinha que a gente pode fazer à hora de dormir. Só que, e antes disso, nessa a hora de dormir, tem um prefáciozinho, uma explicação. Eu vou ler, que eu acho que é importante, que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. E aí, o prefácio é assim, é uma explicação do porquê dessa oração. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, absorve no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Um resumo daquilo que nós estudamos hoje. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Porque a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se acha compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E, ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. E a oração, a gente podia fazer essa oração para a gente encerrar. A oração sugerida é essa. Se alguém não tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, pode pegar na internet. Vale a pena, pode até anotar, porque é bem curtinha, e pode deixar do lado, né? Na mesinha do lado da cama. A oração é assim:
minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão deste convívio. Só isso. Não é bem simples, mas como ela é. Oi? É a hora de dormir. A hora de dormir. Tem um número. Qual é o número aí, Nicolau? 38, tá? A 38 é o prefácio, né? A explicação disso. 39 é essa precezinha bem sucinta. No capítulo 28, está informando o Nicolau. Fica registrado. Bem, amigos. Quando se falou do evangelho aqui, é o evangelho segundo o Espiritismo, tá? Só para deixar claro. Bem, bom, amigos, então, hoje a gente encerra essa nossa primeira reunião do ano 2025. Muito, muito, muito agradecidos a cada um que esteve aqui. Agradecidos a todos que nos rodeiam. Nós temos, sabemos, uma plateia, né, de amigos espirituais aqui presentes. Nós sabemos também que temos uma plateia de amigos espirituais que vieram, inclusive, ser ouvintes dessa nossa reunião, né? Então, a gente é sempre um instrumento. E na medida em que a gente busca fazer uma boa prece, fazer uma boa leitura, ouvir boas músicas, a gente está colaborando para toda essa energia ao nosso redor. Então, muito obrigada. Até a próxima terça-feira. E a gente se encerra aqui com uma oração e agradecendo a cada um, desejando um novo ano e que a gente sempre carregue no peito muita esperança, né? Tanto que nessa lição, olha só o que está escrito, nessa lição que chama-se Esperança, e que Emmanuel disse. É a primeira frase. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Esse é só o começo da lição. Então, a gente deixa essa lição aqui hoje, tá? Muito bom, pessoal. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Pedir que essa semana que se inicia agora, né, contando a semana de terça a terça, porque terça-feira são os dias dos nossos encontros, pedir que essa semana seja uma semana de paz, uma semana construtiva, uma semana profícua de aprendizado para todos nós. E nessa energia, então, oramos a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.